Tá, Você nunca tinha Paris, né? Marupi, ai kuramo, emaekatu, endukatu. Mas a parte da história em si, né, eu acho que não ficou muito claro assim, né, a questão dos povos indígenas, né, porque ainda hoje a gente ouve as pessoas dizendo que nós não temos direito, que nós não trabalhamos, que nós dependemos da FUNAI, né? Tem esses discursos dessas pessoas que são anti-indígenas, né? Mas aí a história verdadeira, né? É que nós indígenas que estamos vivos, né? Claro que centenas de outros povos desapareceram, né? Foram exterminados, né? Foram extintos, né? Os períodos já no início da colonização, da invasão, acho que 80% da população indígena nos primeiros 100 anos já morreram, né? Por causa de doenças, né? As doenças trazidas pelos brancos. E o século seguinte, né, 200 anos depois, tem a escravidão que continuou matando, né? Depois da escravidão vem todas o pensamento desenvolvimentista, né? A ordem, o progresso do Brasil, né? Que aí continua matando o indígena, né? Em nome desse progresso, desse desenvolvimento. E os direitos indígenas demoraram muito, né? Para serem constituídos, né? A primeira Constituição brasileira, acho que é de 34, se eu não me engano, ela sequer mencionou a existência dos povos indígenas, né? Como é que uma Constituição Federal de um país não menciona a sua população, né? Indígena. Então foi muito difícil, né? As histórias são histórias muito cruéis, né? Dos bandeirantes, dos colonos no sul do Brasil, né? Italianos, alemães, né? Da exploração do ouro, né? Das fazendas de café, do que o Império fez com os povos indígenas, né? Do que a ditadura militar fez com os povos indígenas, as violências, tudo isso tem documentos registrados, né? Mas o que a gente vê é que muitas vezes tem essa ideia do indígena de 1500, né? Do indígena que ficou no passado, que aquele indígena, né, que andava nu, que estava lá na, na missa do padre, né? Foram os antigos indígenas, né? E muitas vezes hoje as pessoas tentam nos, nos humilhar, né? Nos ridicularizar, ou dizer, ah, você usa roupa, você não é mais índio. Você fala português, não é mais índio, você usa um sapato. Eu até estava fazendo um trabalho recreativo agora no mês de abril, aí eu estava num sítio que recebia as crianças das escolas, né? Para conversar comigo, né? Então eu estava esperando um grupo chegar, aí eu tava de chinelo, né? Aí chegou um grupo, aí as crianças chegaram, aí tinha um menino que olhou assim, ah, ele não é mais índio, tia, porque ele usa chinelo, né? Aí eu fiquei assim. Isso é uma criança que a gente releva porque é uma criança. Mas você vê adultos nos dias de hoje falando, ah, não é índio por causa disso e daquilo. Ou então dizendo assim, não, vocês são brasileiros, né? Querem impor que a gente é brasileiro, né? E fica um questionamento, né? Vocês são brasileiros porque essa terra é dos brasileiros, todos nós somos brasileiros. Vocês ficam falando que é indígena, não existe. Tanto é que o ex-ministro da Educação desse atual governo falou, né? Eu odeio a palavra indígena, né? Então você vê um ministro da Educação, né, tratar dos povos originários dessa forma, com tamanho desrespeito, né? Então, essa questão da história a gente tem tentado, através dos escritores indígenas, fortalecer a literatura indígena, né, as histórias indígenas, né, marcando esses tempos históricos, né, e lançando esses materiais didáticos até para as escolas do não indígena trabalharem em sala de aula, né, as histórias verdadeiras, né, na visão indígena. Mas é isso, a nossa literatura ela é viva, né? Elas são os tiramões, né? Elas não são ainda, né, tão grandes nos livros quanto são
fisicamente, né, a presença dos nossos mais velhos, né, e dos nossos sábios. Então, com relação à história, claro, tem muita coisa que é passado de uma forma muito diferente, né? Por exemplo, o Brasil se sente orgulhoso de ter vencido a Guerra do Paraguai, né? Tem os heróis da Guerra do Paraguai, né? Mas a Guerra do Paraguai, para nós Guarani, continuou sendo um massacre do povo Guarani, né? Grande parte da população do Paraguai foi morta, né? Foi dizimada, foi exterminado, foi um extermínio no Paraguai, né? Que Uruguai, Argentina e Brasil fizeram. E a maioria dos que morreram no Paraguai eram Guarani. Então, os próprios soldados brasileiros, na época da Guerra do Paraguai, eles escreviam cartas dizendo que eles entravam nos aldeamentos Guarani e no final da tarde eles tinham matado todas as crianças que vinham com pau, com pedra, crianças de 10 anos Guarani. No final da tarde estavam os corpos empilhados e as mães Guarani procurando seus filhos. Então, essa é a Guerra do Paraguai, né? Onde o genro do Dom Pedro, né? O Conde Du, ele falou que era para matar do ventre ao feto das mulheres no Paraguai. E o Brasil tem tanto orgulho que tem estátuas e monumentos para esses ditos heróis, né? Como acontece aqui em São Paulo. Monumento às bandeiras, né? Isso é uma questão histórica, assim. Um monumento para homenagear a história dos bandeirantes, né? Quem são os bandeirantes, né? Os bandeirantes são aqueles que nossos anciões falam que chegavam nas aldeias e matavam as mulheres, esquartejavam as crianças, né? Esses são os bandeirantes, para levar os homens acorrentados para trabalhar aqui em São Paulo, né? Então tem um monumento para eles, né? A casa do governador é o Palácio dos Bandeirantes. A rodovia que passa do lado da aldeia é a rodovia dos Bandeirantes, né? Quem eram os Bandeirantes, né? Eles eram muito cruéis, violentos, bárbaros, é uma violência que não dá nem para comentar aqui, né? O que eles faziam com o nosso povo Guarani. Então, são essas questões da história que a gente vê que a história oficial do branco, ela valoriza e romantiza, né? A crueldade, a barbárie, né? Então, aqui na América Latina, na América em si, a população indígena dizimada foi em torno de 74 milhões de pessoas, né? Em qual outro lugar do mundo, né, que 74 milhões de pessoas perderam a vida assim, né? Então, um genocídio gigantesco que os livros de história não dão conta de serem fiéis, né, a essa história e demonstrar também que nós estamos vivos, né, em luta, né, sempre de luto, né, porque sempre tem assassinato das nossas lideranças, né, como é o caso dos Kaiowá Guarani que estão sendo mortos, né, pela própria polícia, né, inclusive nesses indigenistas que querem defender os povos indígenas e são assassinados também, né, que é o caso do Bruno e do Dom. Então é uma violência que não terminou, é uma guerra que esse lado do extermínio, né, que as pessoas que estão a serviço desse genocídio ainda estão usando a sua influência, o Estado, né, porque a gente vê políticas articuladas, né, de extermínio, isso que a gente chama de necropolítica, né, a necropolítica é a política da morte, né, quem vai morrer, como vai morrer, quando vai morrer, nós indígenas sempre sofremos, né, essa influência desse pensamento do branco de ter uma política de morte, de genocídio, né, de extermínio, e ela acontece até hoje, né, então a gente está em luta sempre, né. Tupã,